Eu nunca pensei que isso fosse acontecer comigo. Eu sou mãe, sou esposa, sou da igreja e, mesmo assim, escondi quase R$ 10.000 em dívidas do meu marido. Essa história foi sugerida por uma seguidora aqui do canal, uma mulher que teve coragem de compartilhar sua dor, sua luta e o momento mais difícil da sua vida. Nosso sincero agradecimento pela confiança e pela coragem de abrir o coração. E talvez a história dela também seja um alerta, um espelho ou até um recomeço para você. A manhã de segunda-feira começava sempre do mesmo jeito na casa de Renata. O despertador tocava às 5h15, antes mesmo de o sol nascer, por trás dos telhados irregulares do bairro Jardim das Oliveiras. Um daqueles bairros de periferia onde as casas eram grudadas umas nas outras, separadas por muros de blocos sem reboco, e onde o som dos galos se misturava ao ronco dos ônibus que passavam pela avenida principal. Renata abria os olhos devagar, sentindo o peso do corpo como se tivesse dormido apenas alguns minutos, e ficava ali por um instante, deitada no colchão que já tinha perdido a firmeza havia anos, olhando para o teto manchado de umidade enquanto organizava mentalmente tudo o que precisava fazer antes que o dia escapasse entre os dedos. Ao lado, Marcos dormia profundamente, o rosto voltado para a parede, coberto até o pescoço com o edredom desbotado que ganharam de presente de casamento há quase 10 anos. Ele precisava sair às 6h30 para pegar o ônibus que o levava até a metalúrgica, onde trabalhava como torneiro mecânico. E Renata sabia que se não se levantasse agora, tudo atrasaria como um efeito dominó que ela conhecia bem demais. Mas antes de qualquer coisa, antes do café, antes da louça, antes do mundo lá fora começar a exigir, ela precisava ir até o quarto de Clara. A filha mais velha, de 12 anos, tinha necessidades especiais. Um atraso no desenvolvimento que exigia acompanhamento constante, paciência infinita e uma rotina de cuidados que começava antes do amanhecer e não terminava nunca. Clara precisava de ajuda para se vestir, para escovar os dentes, para organizar os movimentos do corpo que nem sempre obedeciam ao que a mente pedia. Renata entrava no quarto na ponta dos pés, acendia o abajur fraco para não assustar e começava o ritual de sempre. Acordar a filha com carinho, falar baixinho, guiá-la com as mãos firmes mas delicadas de quem já conhece cada gesto de cor. Era um trabalho invisível, que ninguém via e ninguém media, mas que consumia uma energia que Renata sentia faltar em todas as outras horas do dia. A cozinha era pequena, com azulejos brancos que já amarelavam nos cantos e uma pia de inox que Renata esfregava toda noite antes de dormir, porque acordar e encontrar a cozinha limpa era uma das poucas coisas que ainda lhe davam uma sensação mínima de controle sobre a própria vida. Colocava a água para ferver, preparava o café no coador de pano. A cafeteira elétrica tinha queimado havia meses e comprar outra não era prioridade. E enquanto o café passava, já ia separando o pão, a margarina, o achocolatado do filho. Lucas, o caçula, tinha 9 anos e estava no 4º ano. Um menino esperto e observador que muitas vezes precisava se virar sozinho, porque a atenção da mãe era constantemente puxada para Clara. Renata sentia essa divisão como uma culpa silenciosa que carregava no peito. A sensação de que nunca era suficiente para nenhum dos dois, de que enquanto cuidava de uma, estava faltando para o outro. Preparava a mochila de Lucas, conferia o caderno, arrumava Clara com roupas confortáveis que facilitassem os movimentos, dava a medicação da filha no horário certo, esquentava o leite, servia o café do marido na caneca azul que ele usava desde os tempos de namoro. Fazia tudo no automático, com uma eficiência silenciosa que escondia o cansaço acumulado de anos. Marcos tomava o café em pé, encostado na bancada. Às vezes comentava algo sobre o trabalho, dava um beijo rápido na testa dela, outro nos filhos e saía.
A porta batia, o portão de ferro rangia e o silêncio voltava. Um silêncio que, ao invés de trazer alívio, parecia amplificar tudo aquilo que Renata tentava não sentir. Desde que Clara nasceu e o diagnóstico veio, Renata tinha deixado o emprego de atendente numa loja de materiais de construção para se dedicar integralmente à filha. Uma decisão que não foi exatamente uma escolha, mas uma necessidade que a vida impôs sem pedir permissão. Clara precisava de fonoaudióloga, de terapeuta ocupacional, de acompanhamento pedagógico especializado, e cada uma dessas necessidades exigia tempo, presença e dinheiro que nunca parecia ser suficiente. O salário de Marcos cobria o aluguel, a luz, a água e a alimentação básica, mas sempre faltava alguma coisa. A sessão de terapia que o SUS não cobria, o material escolar de Lucas, o tênis adaptado que Clara precisava, o conserto do chuveiro que vivia queimando resistência. Para ajudar, Renata começou a fazer bolos sob encomenda nos horários em que Clara estava na escola especial e Lucas no colégio. No começo era coisa simples: bolo de chocolate para vizinho, bolo de cenoura para alguém da igreja, bolo de fubá para uma cliente do bairro de cima. Aos poucos, foi aprendendo a decorar, assistindo tutoriais no celular enquanto as crianças dormiam. Comprou bicos de confeitar parcelados, formas de tamanhos diferentes num bazar e construiu uma clientela pequena, mas fiel. O dinheiro dos bolos não era muito. Em meses bons, 800, 900 reais. Mas fazia diferença. Era o que pagava o gás, a internet, uma sessão extra de terapia para Clara quando possível. Era pouco, mas era dela, e isso significava alguma coisa. O que ninguém via, nem Marcos, nem as amigas da igreja, nem a mãe que morava em outra cidade, era o quanto Renata se sentia sozinha dentro daquela rotina. Não era a solidão de quem não tem ninguém por perto, era a solidão de quem está cercada de responsabilidades, mas não tem espaço para existir como indivíduo. Ela era mãe de uma criança especial, mãe de um menino que precisava de atenção, esposa, confeiteira, dona de casa, cuidadora, mas raramente era apenas Renata. Havia dias em que Clara tinha crises de agitação que duravam horas, e Renata precisava segurar a filha no colo, balançando devagar, cantarolando baixinho até que o corpo da menina relaxasse e a respiração voltasse ao normal, enquanto Lucas fazia o dever de casa sozinho na mesa da cozinha, em silêncio, sem reclamar, com uma maturidade que nenhuma criança de 9 anos deveria precisar ter. Nesses dias, quando finalmente todos dormiam e a casa ficava em paz, Renata se sentava no sofá da sala, aquele sofá marrom de corino que descascava nos cantos, e ficava olhando para o nada, sentindo um vazio estranho que não sabia nomear. Não era tristeza exatamente, era mais como um cansaço da alma, uma sensação de que os dias se repetiam sem que nada de novo acontecesse. Foi nesse contexto de esgotamento silencioso que o celular se tornou seu único refúgio. À noite, depois que todos dormiam, ela ficava deitada no escuro, a tela iluminando o rosto, rolando sem fim pelas redes sociais. Via fotos de pessoas com vidas mais leves, assistia reels de mulheres que tinham confeitarias próprias, lia depoimentos de mães que contavam como mudaram de vida. Naquelas horas silenciosas da madrugada, o celular era ao mesmo tempo companhia e veneno. Era nesses momentos, entre 11 da noite e 1 da manhã, que Renata estava mais vulnerável. E foi exatamente num desses momentos que tudo começou. Aconteceu numa quarta-feira de março, uma noite abafada, em que o ventilador girava sem refrescar o ar. Renata rolava o feed sem prestar atenção quando um anúncio surgiu com cores vibrantes. Cansada de trabalhar tanto e ganhar pouco, ganhe dinheiro extra sem sair de casa. Comece agora com apenas 5. Ela parou o dedo. Leu de novo. A imagem mostrava uma mulher sorridente segurando o celular.
E abaixo havia depoimentos de pessoas que diziam ter ganhado 300, 500, até R$ 1.000 em poucos dias. Renata sentiu curiosidade e desconfiança ao mesmo tempo. Quase passou direto. Mas algo a fez parar. Talvez o cansaço, talvez a conta de luz que venceria em 3 dias, talvez a sessão de terapia de Clara que ela precisaria pagar na semana seguinte, talvez aquela voz interior sussurrando: "E se for verdade?" Sem pensar muito, movida por um impulso que depois jamais conseguiria explicar, ela clicou. O aplicativo era colorido, com sons alegres e uma interface acolhedora. O cadastro levou 2 minutos. O app oferecia um bônus: deposite R$ 10 e ganhe mais 10. Renata hesitou. R$ 10 era o preço de 1 quilo de açúcar. Mas a promessa de transformar 10 em muito mais era tentadora demais para uma mulher que passava horas calculando centavos. Digitou os dados do cartão e fez o depósito. Escolheu o jogo mais simples, uma espécie de caça-níqueis com tigres dourados, e apertou o botão. Os símbolos rodaram, acompanhados de música empolgante, e quando pararam, 3 tigres se alinharam na linha central. A tela explodiu em luzes e confetes digitais e um número surgiu piscando: R$ 47. Renata sentiu o coração disparar. R$ 47. Tinha transformado 10 em 47 em menos de 30 segundos. Uma onda de euforia percorreu seu corpo. Uma sensação que não sentia havia muito tempo. Algo bom, inesperado, que simplesmente aconteceu sem que ela precisasse trabalhar horas para conquistar. Ficou olhando para a tela por um longo tempo, o brilho refletindo nos olhos, no escuro do quarto. Sacou o dinheiro e, quando o valor apareceu no banco, sentiu uma alegria quase infantil. Fechou o aplicativo, guardou o celular debaixo do travesseiro e ficou deitada, sorrindo sozinha. Não sabia que aqueles R$ 47 seriam a isca mais cara da sua vida. Que aquela euforia seria o primeiro fio de uma teia que envolveria cada aspecto da sua existência até quase destruir tudo o que amava. Naquela noite, Renata dormiu em paz e a armadilha sorriu. Nos dias seguintes, ela tentou não pensar no aplicativo, tentou seguir a rotina normalmente, mas a lembrança voltava como uma música grudenta. Enquanto batia a massa de bolo, pensava: se eu tivesse jogado mais, talvez chegasse a 100. Enquanto estendia a roupa no varal sob o sol quente, pensava: foram só R$ 10 e ganhei quase 50. Na quinta à noite, com Marcos dormindo, abriu o aplicativo de novo. Depositou 20. Perdeu 10. Jogou mais. Ganhou 35. Sacou. Na sexta, depositou 30, ganhou 62. No sábado, enquanto Lucas assistia desenho e Clara brincava com as peças de montar que a terapeuta recomendou, depositou 50. E transformou em 120 em 20 minutos. No fim daquela primeira semana, tinha ganhado pouco mais de R$ 200. Não era uma fortuna, mas para quem suava horas na cozinha quente para fazer um bolo que rendia R$ 80 de lucro, parecia quase mágico. Usou parte do dinheiro para comprar um brinquedo sensorial que Clara adorava e que custava caro demais para o orçamento normal. Naquele domingo, foi à igreja com a família, ouviu o pastor falar sobre confiança, cantou os hinos e em nenhum momento sentiu que havia algo errado. Afinal, eram apenas alguns reais, um passatempo inofensivo. Ela não estava prejudicando ninguém. A ilusão de controle era completa. Renata acreditava que estava no comando, que podia parar quando quisesse. E era exatamente essa certeza inabalável que tornava o que viria a seguir tão devastadoramente cruel. As semanas que se seguiram àquela primeira vitória transformaram Renata de maneiras que ela mesma não percebeu de imediato. Foi uma transformação lenta, quase imperceptível, como a água que vai corroendo a base de um muro dia após dia, sem que ninguém note até o momento em que tudo desmorona. No começo, ela jogava apenas à noite, naquele horário seguro entre o sono das crianças e o próprio cansaço.
Depositava valores pequenos, 10, 20, 30 reais, e se dava por satisfeita quando ganhava qualquer coisa acima do que tinha investido. Mas o que ela não entendia é que o jogo não foi desenhado para que ela ganhasse. O jogo foi desenhado para que ela sentisse que podia ganhar, o que é uma coisa completamente diferente. Cada vitória pequena era uma dose calculada de dopamina, uma recompensa calibrada por algoritmos que conheciam o cérebro humano melhor do que Renata conhecia a si mesma. E a cada dose, o cérebro pedia mais, não de forma gritante, mas como uma sede que cresce tão devagar que quando a pessoa percebe que está com a garganta seca, já faz tempo que deveria ter bebido água. Foi na terceira semana que os valores começaram a subir. Ela se lembrava do instante em que cruzou a linha dos 50 reais por depósito, porque houve uma hesitação, um segundo em que o dedo pairou sobre o botão e uma voz interior sussurrou que aquilo era demais, que 50 reais era o preço de um bolo de 2 andares que levava uma tarde inteira para fazer. Mas a hesitação foi varrida por outra voz, mais alta. Você já ganhou mais de 300 reais neste mês. 50 não é nada. E ela apertou o botão. E ganhou 130 reais, numa rodada que durou menos tempo do que levava para untar uma forma. O primeiro mês terminou com quase 700 reais de lucro. 700 reais que não apareciam em nenhum extrato visível para Marcos, porque Renata tinha criado uma conta digital separada, um daqueles bancos de aplicativo que se abre em 5 minutos, e movimentava tudo por ali. O dinheiro dos bolos continuava entrando na conta conjunta. A vida seguia aparentemente normal e ela navegava entre esses dois mundos com uma habilidade que a surpreendia e, ao mesmo tempo, a assustava. Começou a usar parte dos ganhos para pequenas melhorias. Trocou a cortina encardida da sala, comprou lençóis novos para a cama das crianças, pagou uma sessão extra de fonoaudióloga para Clara, que vinha adiando havia 2 meses. Marcos notou e perguntou de onde vinha o dinheiro. As encomendas estão boas esse mês, respondeu Renata com um sorriso que pareceu natural, mas que escondeu uma pontada de algo que ela ainda não reconhecia como culpa. Ele aceitou sem desconfiar, porque Marcos era um homem simples, que confiava na esposa, como se confiasse no chão que pisava. E a ideia de que ela pudesse estar escondendo algo sequer passava pela sua cabeça. Foi no segundo mês que a primeira derrota significativa aconteceu, e foi ali que a mecânica do vício revelou sua face mais cruel. Numa terça-feira à noite, depois de um dia exaustivo em que Renata se dividiu entre os cuidados com Clara, as tarefas da casa e as encomendas de bolo que pareciam nunca terminar, enquanto Lucas fazia o dever sozinho na mesa da cozinha e ela tentava acompanhar entre uma coisa e outra. Depois de tudo isso, quando a casa finalmente se aquietou e as crianças dormiram, Renata abriu o aplicativo buscando aquele alívio que já era quase uma necessidade fisiológica. Depositou 100 reais, o maior valor que já colocara de uma vez, e perdeu tudo em menos de 5 minutos. O choque foi físico, uma onda de frio, o estômago afundando, suor nas palmas das mãos. A mente começou a calcular. 100 reais era o gás, era quase a conta de água, era metade de uma sessão de terapia de Clara. Mas o pânico durou apenas segundos antes de ser substituído por algo mais perigoso. A necessidade de recuperar. Depositou mais 50, perdeu. Mais 50, ganhou 20. Mais 100, perdeu tudo. Quando largou o celular com as mãos tremendo e os olhos ardendo, tinha perdido 300 reais numa única noite. Quase uma semana de trabalho com bolos, evaporada em rodadas de segundos. Não dormiu. Ficou deitada ouvindo a respiração de Marcos e sentiu pela primeira vez o gosto amargo do que estava fazendo. Mas não parou. Na manhã seguinte, calculou quanto precisaria ganhar para cobrir a perda e decidiu que jogaria de forma mais inteligente.
Era a mesma promessa vazia de todo jogador compulsivo. Da próxima vez, será diferente. O que veio a seguir foi uma deterioração que se espalhou por cada canto daquela casa como uma mancha de umidade que avança parede acima sem que ninguém consiga detê-la. Renata começou a perder o controle não apenas sobre o dinheiro, mas sobre si mesma. Numa quarta-feira, depois de uma noite em que perdeu R$ 200 no aplicativo e ficou acordada até às 3 da manhã, tentando recuperar sem sucesso, ela acordou com o despertador, sentindo o corpo como se tivesse sido atropelada. Ficou deitada por 20 minutos além do horário, coisa que nunca fazia, e quando finalmente se arrastou até a cozinha, encontrou a pia cheia de louça do jantar anterior que ela não tinha lavado. Algo impensável para a Renata de antes, que jamais dormia sem deixar a cozinha impecável. A roupa suja transbordava do cesto no banheiro, acumulada havia 3 dias. O chão da sala tinha migalhas que Clara deixou cair na noite anterior e que Renata simplesmente não teve energia para varrer. Bancada da cozinha, que normalmente era seu espaço de trabalho organizado e limpo, estava coberta de embalagens vazias, um saco de farinha aberto, formas sujas de uma encomenda que ela entregou às pressas no dia anterior, sem a dedicação de costume. Ela olhou para tudo aquilo, para a louça encardida, para a roupa acumulada, para o chão sujo, para o reflexo de si mesma na janela da cozinha, uma mulher de olheiras profundas e cabelo preso de qualquer jeito. E sentiu uma onda de nojo de si mesma tão forte que precisou se segurar na bancada para não cair. Olha no que eu me tornei, pensou, e o pensamento veio acompanhado de um peso no peito que quase a dobrou ao meio. Eu não sirvo para nada. Não sirvo como mãe, não sirvo como esposa, não sirvo como nada. Clara apareceu na porta da cozinha nesse momento, ainda de pijama, com o cabelo desgrenhado e aquele olhar de quem precisa da mãe para tudo, para se trocar, para comer, para existir no mundo. E Renata sentiu, junto com o amor que nunca deixava de existir, uma exaustão tão profunda que chegava a ser cruel. Porque não era exaustão da filha, era exaustão de si mesma, de não conseguir ser o que Clara precisava que ela fosse, enquanto carregava aquele peso invisível que ninguém sabia que existia. E foi nesse estado de esgotamento que a irritabilidade começou a transbordar sobre as pessoas que menos mereciam. Lucas, que sempre fora um menino tranquilo e independente, porque a vida o ensinou a ser, voltou da escola naquela mesma quarta-feira com uma prova de matemática que tirou nota 5. Mostrou para a mãe com aquele olhar meio envergonhado, meio esperançoso de criança que sabe que não foi bem, mas quer acreditar que será compreendida. E Renata, que em qualquer outro momento teria sentado com ele, revisado os erros, ajudado a entender o que faltou, olhou para a prova e disse com uma voz seca que não era dela: Lucas, pelo amor de Deus, eu faço tudo nessa casa e você não consegue nem tirar uma nota decente? O menino não respondeu. Ficou parado com a prova na mão, os olhos arregalados de surpresa e a boca levemente aberta, como se tivesse levado um tapa sem aviso. Depois abaixou a cabeça, guardou a prova na mochila devagar e foi para o quarto sem dizer uma palavra. Renata ficou de pé na cozinha, ouvindo os passos do filho se afastarem pelo corredor, e a raiva que sentia um segundo antes se dissolveu instantaneamente, substituída por uma vergonha tão violenta que fez as pernas fraquejarem. Ela tinha descontado no filho de 9 anos a frustração de uma noite perdendo dinheiro em jogo. Tinha gritado com uma criança por causa de uma prova de matemática, enquanto o verdadeiro problema era que ela mesma estava afundando num buraco que cavava toda a noite com as próprias mãos. Quis ir até o quarto pedir desculpas, mas as pernas não obedeciam, e ela ficou ali, encostada na bancada suja, chorando em silêncio com a boca tapada pela mão, enquanto Clara, sentada no chão da sala, montava e desmontava as mesmas peças coloridas, sem perceber que o mundo da mãe estava desabando a poucos metros de distância. O dinheiro dos bolos foi sacrificado em seguida.
No começo, valores pequenos, 50 aqui, 80 ali, com a promessa de repor em breve. Mas a reposição nunca acontecia e, de repente, Renata se viu sem dinheiro para comprar ingredientes de uma encomenda já aceita. Uma cliente tinha pedido um bolo de 3 andares e ela precisava de quase R$ 200 em ingredientes que simplesmente não tinha, porque o dinheiro fora engolido pelo aplicativo na noite anterior. Sentada na cozinha, às 2 da tarde, com o caderno de encomendas aberto, sentiu um nó na garganta tão apertado que mal respirava. Ligou para a cliente e inventou um problema de saúde para adiar a entrega. Desligou, foi até o banheiro, trancou a porta e chorou sentada no chão frio, soluçando baixinho para que as crianças não ouvissem. Para conseguir o dinheiro dos ingredientes, vendeu um par de brincos que ganhara da mãe, bijuteria simples, mas com valor sentimental. Entregou o bolo com um dia de atraso e um pedido de desculpas que doeu mais do que deveria. O nunca mais que prometeu a si mesma durou menos de uma semana. Na sexta à noite, a ansiedade era insuportável. O corpo inteiro vibrava numa frequência de desconforto que só encontrava alívio naqueles segundos entre apertar o botão e ver o resultado. Perdeu 150. Na noite seguinte, mais 200. Na segunda-feira, o salário de Marcos na conta conjunta já estava R$ 300 mais baixo do que deveria. Dinheiro transferido na madrugada de domingo para a conta secreta e perdido inteiramente. Assim começou o ciclo que se repetiria. Jogar para recuperar, perder mais, cobrir o rombo com desculpas e empréstimos desesperados e, quando a exaustão passava, voltar a jogar buscando alívio. Uma roda que girava cada vez mais rápido e da qual não conseguia saltar. A primeira grande briga com Marcos aconteceu quase 3 meses depois do primeiro clique. Ele chegou mais cedo do trabalho e, ao verificar a conta para pagar o aluguel, o saldo não batia. Faltavam quase R$ 400. Conferiu o extrato e encontrou transferências para uma conta que não conhecia. Quando chamou Renata e mostrou a tela, ela sentiu o chão sumir. Em vez de contar a verdade, mentiu. Disse que emprestou dinheiro para uma amiga em dificuldade. Marcos soltou o ar. A gente não tem condição de emprestar dinheiro para ninguém. A gente mal paga as nossas contas. A Clara precisa de terapia, o Lucas precisa de material. E você empresta dinheiro? A menção aos filhos foi como uma faca girando dentro do peito, porque Renata sabia que cada centavo perdido no jogo era um centavo roubado das necessidades deles. Da sessão de terapia que Clara precisava, do tênis novo que Lucas merecia, do futuro que ela deveria estar construindo em vez de destruir. A discussão não foi das piores, mas foi a primeira que nasceu de uma mentira. Marcos jantou sem falar, dormiu sem dar boa noite. Renata ficou lavando a louça com lágrimas silenciosas, se misturando à água da pia. A segunda descoberta veio 2 meses depois, num sábado à tarde. A fatura do cartão de crédito chegou pelo correio e Marcos abriu na mesa da cozinha enquanto Renata dava banho em Clara. Quando voltou com a filha enrolada na toalha, encontrou o marido com a fatura na mão e uma expressão de incompreensão. Renata, R$ 1.200 no cartão? O que você está fazendo? Dessa vez não conseguiu mentir. Sentou na frente dele e, com a voz falhando, contou sobre os jogos. Não tudo, mas o suficiente. Marcos ficou em silêncio. Depois foi até a janela e disse com uma voz que ela mal reconheceu. Eu trabalho 12 horas por dia, Renata. 12 horas num barulho que me deixa surdo, num calor que me faz passar mal. E você pega esse dinheiro e joga fora? Disse que usaria o 13º para quitar o cartão, mas que ela teria que parar completamente. Renata jurou. Deletou o aplicativo ali mesmo. Marcos foi dormir no sofá. Ela deitou na cama que parecia enorme demais e ficou acordada a noite inteira. A promessa durou 5 semanas. 5 semanas de tortura silenciosa em que cada notificação acelerava o coração e cada anúncio de jogo nas redes sociais exigia esforço sobre-humano para resistir.
Ela tentou se ocupar com os bolos, com a casa, com Clara, com Lucas, e por um tempo funcionou. Mas o vício não mora na mão que aperta o botão, mora na mente que não para de pensar nele. E numa noite de quarta, depois de um dia em que Clara teve 3 crises seguidas, e Lucas pediu ajuda com o dever, e Renata não teve paciência, e mandou ele se virar sozinho, e depois se odiou por isso. Depois de uma discussão boba com Marcos sobre uma conta de água, Renata baixou um aplicativo diferente. Depositou R$ 200. Perdeu. Depositou mais. Perdeu mais. Quando o sol clareou pela janela da cozinha e ela largou o celular com as mãos dormentes, a conta secreta estava zerada e o cartão tinha mais R$ 800 de dívida nova. Olhou para as próprias mãos como se fossem de outra pessoa e sentiu algo que ia além da culpa. Sentiu que estava perdendo a si mesma, que a mulher que era, a mãe dedicada, a esposa honesta, a cuidadora incansável de Clara, a cristã que ia à igreja todo domingo, estava sendo consumida por algo sem rosto e sem nome que controlava cada vez mais das suas decisões, dos seus pensamentos, das suas noites. E o mais aterrador era que, mesmo enxergando a destruição com clareza dolorosa, ela não conseguia parar. Simplesmente não conseguia. O fim do inverno arrastava uma friagem teimosa que se infiltrava pelas frestas das janelas e parecia grudar nos ossos. Renata sentia esse frio de uma maneira que ia muito além do corpo. Já fazia quase 6 meses desde aquele primeiro clique, e a mulher que existia antes daquela noite de março parecia pertencer a outra vida. A versão que o mundo via, a mãe que levava os filhos à escola, a confeiteira que entregava bolos sorrindo, a esposa que sentava à mesa do jantar, funcionava no automático, como uma máquina executando movimentos sem consciência por trás. Mas a versão que existia por dentro, a Renata que ninguém via, que se revelava apenas no silêncio da madrugada e nos momentos em que se trancava no banheiro para respirar, essa estava se desfazendo. A dívida total já passava de R$ 9.000, distribuídos entre o cartão de crédito estourado, os empréstimos de Dona Marlene e Luciana, que nunca devolveu, os valores desviados da conta conjunta em pelo menos 6 ocasiões e uma linha de crédito pessoal de R$ 3.000 que ativou pela internet sem que Marcos soubesse, com juros que não leu e não quis calcular. R$ 9.000 era mais do que Marcos ganhava em 3 meses. Era o equivalente a 100 bolos de festa. Era quase um ano de aluguel. Era dezenas de sessões de terapia que Clara precisava e que Renata não conseguia mais pagar com regularidade. E cada centavo desse rombo carregava consigo uma mentira que precisava manter viva, alimentar, proteger, porque se uma única caísse, todas viriam junto, como peças de dominó enfileiradas num corredor sem fim. O efeito de viver sob essa duplicidade começou a se manifestar de formas impossíveis de esconder. O sono tornou-se quase inexistente. Renata passava as noites numa vigília angustiada, o corpo deitado, mas a mente girando em espirais intermináveis de cálculos e cenários. Quanto eu devo? Se eu fizer 10 bolos esse mês sem gastar nada do lucro, consigo pagar a parcela do empréstimo. Mas e o cartão? O mínimo vence dia 15. Se atrasar, os juros sobem. Se os juros sobem, a dívida cresce. Se a dívida cresce, preciso de mais dinheiro. E a terapia de Clara? Já faltou 2 sessões esse mês. A fonoaudióloga mandou mensagem cobrando. Se eu atrasar mais, ela vai parar de atender. E se Clara regredir por falta de acompanhamento? A espiral girava até que uma pressão física tomava conta do peito, como se alguém estivesse sentado sobre suas costelas, e ela precisava se levantar, ir até a cozinha, beber um copo d'água com as mãos tremendo, respirar devagar encostada na bancada até que o pânico diminuísse o suficiente para voltar a deitar. Isso acontecia quase todas as noites, às vezes 2 ou 3 vezes.